Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo esse vídeo falando sobre a vida dos irmãos de Plymouth, ou Plymouth, a Assembleia dos Irmãos, que também era considerada a capital do dispensacionalismo. Eu já fiz vídeo sobre o dispensacionalismo, quando se desenvolveu no século XIX, você veja lá para você entender. E esse vídeo aqui é para a gente retratar um pouco sobre os irmãos de Plymouth, que encamparam também, além do dispensacionalismo, outras interpretações e formas de congregar. Então você vai conhecer um pouco da história dos irmãos de Plymouth, que é essa Assembleia dos Irmãos, e eu espero que você goste desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, e bora para mais esse vídeo. A Assembleia dos Irmãos, ou Irmãos de Plymouth, são diversos grupos cristãos protestantes adenominacionais, ou seja, de várias denominações, com origem em Dublin, na Irlanda, por volta de 1825. Nomenclatura: também chamados de darbistas ou darbinistas, embora muitos de seus correligionários rejeitem qualquer nomenclatura, ou seja, eles não gostavam dessa ideia de ter uma placa, um nome sobre si, né, uma designação. Eles tinham aquela ideia mais de a união universal, né, de todos os crentes, onde quer que eles estivessem e independente de qual denominação eles vieram. No Brasil são mais conhecidos como Casa de Oração e em Portugal como Assembleia dos Irmãos. Outro nome comum em alguns países é de Igreja dos Irmãos, Irmãos Unidos, Irmãos Livres, Gospel Hall, Britain, Estados Unidos ou Biserica Cristina După Evanghelii, na Romênia. Esses são alguns locais que eles são conhecidos e que eles estão estabelecidos. História: os primeiros irmãos eram membros da ala evangélica da Igreja da Inglaterra e oriundos de igrejas protestantes livres que começaram a se reunir na Irlanda e Grã-Bretanha. Um dos seus primeiros líderes foi John Nelson Darby, que é o principal sistematizador do dispensacionalismo, que pretendia restaurar um cristianismo simples e expunha a Bíblia como um paradigma teológico dispensacionalista. O movimento ganhou rapidamente adeptos em áreas historicamente não protestantes, como a Europa Latina, o Oriente Médio, Índia, China, Filipinas, América Latina. Contudo, suas congregações consistiam de pequenos grupos. O movimento sofreu várias divisões, como entre os irmãos abertos e os exclusivos, além de surgirem formas nativas do movimento dos irmãos, principalmente em Kerala, Índia, e o movimento do pequeno rebanho liderado por Watchman Nee. E mais à frente eu vou fazer o vídeo sobre o Watchman Nee. Isso aqui, pessoal, para vocês entenderem que essa questão de desigrejados, o movimento de pessoas que estão saindo da igreja, congregando de formas diferentes, não estão mais aderindo a placas e denominações, fazem críticas a isso. Isso é mais antigo do que andar para frente. Então você vê que isso já existiu em outras épocas, esse tipo de movimentação, dentro esse inconformismo, né, dos crentes nessa forma de como congregar e onde congregar. História em Portugal. A primeira presença do movimento em Portugal ocorreu em 1854, pelo engenheiro químico inglês Thomas Chegwin, que iniciou uma missão entre os trabalhadores das minas de cobre no Palhau, Albergaria a Velha. Outro engenheiro britânico, George Cobb Mackerel, chega em 1875 e passa a reunir com alguns ingleses em 1877. Convida o missionário Richard Holden a vir a Portugal e abriu o primeiro templo de uma igreja dos irmãos, em Lisboa, o das Amoreiras. A Assembleia dos Irmãos publica o inário, hinos e cânticos espirituais. Existe também um registro jurídico unificado, sob o nome Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal, que abriga a maior parte das assembleias, embora haja grupos menores que permanecem não afiliados. Até entre eles existem essas divergências, né? Tem aqueles que são mais rígidos e mais exclusivos, não aceitam mudanças de normas e regras e doutrinas e outras coisas e forma de se reunir, e já tem aqueles que são mais abertos. Então existem essas divisões principais. Doutrinas e práticas. As igrejas dos irmãos ao redor do mundo possuem alguns distintivos históricos que os caracterizam através dos anos. Embora haja divergência em alguns pontos, a maioria de suas igrejas
locais valorizam a autonomia das igrejas locais, sem a necessidade de prestar contas a uma hierarquia superior, aquela ideia de um líder central que fundou aquela denominação, ou aquele conselho, né, que rege aquela denominação, e as pequenas congregações que vêm depois são instaladas, elas prestam contas. Então eles eram contra essa ideia, né? Praticamente com uma visão papista, né? A igreja romanista é assim, tem um papa e tem todas as outras igrejas que devem submissão a ele, né? Liderança múltipla composta por presbíteros ou anciãos, ou seja, não uma só pessoa coordenar e liderar aquela igreja, mas um grupo de pessoas. Ministério da palavra aberta aos membros que tenham o dom espiritual, de acordo com o conceito de sacerdócio universal de todos os santos, ou seja, se a pessoa tem o dom, é vocacionada, ela vai exercer. A não divisão dos crentes entre clero e leigos, ou seja, todos são uma coisa só, é o sacerdócio universal de todos os crentes, os santos. Celebração da Santa Ceia aos domingos, sem a necessidade de um sacerdote ou de qualquer autoridade eclesiástica para abençoar os emblemas, ou seja, sem aquela liturgia de o ministro, os líderes ficar orando, fazendo todo aquele processo, né, que faz parte da liturgia do culto, né, até entregar a ceia, mas só o pessoal se reunindo e dividindo a ceia entre si. Celebração da Santa Ceia aos domingos, como eu falei, o uso de cobertura ou véu pelas irmãs nos cultos públicos da igreja local. Então eles também, claro que não todos, mas a maioria tem essa visão aqui, né? Eles comungam essa visão das irmãs usarem véu, né? Devido àquela passagem de Coríntios. Crença na autoridade inerrante da Bíblia a partir de uma linha doutrinária dispensacionalista e não pentecostal. Então eles creem na Bíblia do começo ao fim, defendem isso, não tem livros extras como fonte de fé. Mas apesar de eles serem dispensacionalistas, e as igrejas pentecostais são dispensacionalistas, um exemplo é a Assembleia de Deus, né, que é uma igreja grande pentecostal no mundo, e também dispensacionalista, mas eles não são pentecostais, porque a visão deles é cessacionista. Eles não creem que os dons do Espírito Santo estão aí distribuídos na igreja para os crentes usarem e as pessoas têm posse desses dons. Eles não creem assim, eles têm a visão das igrejas reformadas históricas, que é a visão cessacionista. Evangelismo como missão fundamental da Igreja de Cristo, estimulando os crentes a praticar o evangelismo pessoal. Expansão por meio de pontos de pregação em locais estratégicos ao evangelismo, normalmente realizado nas casas. Casa de oração dos irmãos adenominacionais. Casa de oração é o nome associado no Brasil às igrejas protestantes adenominacionais, oriundas do movimento Irmãos de Plymouth. Embora também seja conhecida como Igreja dos Irmãos Unidos, seus líderes rejeitam qualquer nomenclatura dada ao movimento, pois acreditam que a Igreja de Cristo é única e que, portanto, devem fugir de nomes sectários, né, de nomes exclusivistas. O nome originou-se no Brasil devido ao fato da expressão casa de oração ser comumente colocada no topo dos templos onde se reúnem. A igreja chegou ao Brasil em 1878, ou seja, é bem antigo, né? Através do missionário inglês Richard Holden, fixando no Rio de Janeiro. Holden inicialmente frequentou a Igreja Evangélica Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Mas influenciado pelas ideias do ministro e escritor britânico John Nelson Darby, iniciou a organização de igrejas seguindo estes princípios. Anos mais tarde, em 1896, um outro missionário inglês, Stuart Edmund McNair, plantou várias igrejas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O ano de 1901 foi marcado com o início do trabalho dos irmãos na região de Carangola, Minas Gerais. Mais tarde, em 1907, McNair vai para a Inglaterra e Portugal e se dispõe a evangelizar estudantes em Coimbra. Em 1913, McNair volta para o Brasil e vai residir em Carangola, Minas Gerais. Inaugura no ano seguinte, em Conceição, distrito de Carangola, a primeira casa de oração no Brasil, construída especialmente para local de reunião dos irmãos. Essa igreja permanece em atividade até os dias de hoje. Considerado berço da casa de oração, o município de Carangola, na zona da mata, possui atualmente mais de 6 templos, incluindo um acampamento bíblico de Conceição, próximo à BR-482. Embora tenha grande expressão nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Igreja dos Irmãos espalhou-se através dos anos para vários estados da Federação Brasileira.
Calcula-se que em 2008 havia 92 igrejas locais instaladas no estado do Espírito Santo, 66 no estado de Rondônia e 62 no estado de São Paulo, enquanto que estados como Alagoas, Maranhão, Roraima e Sergipe não possuem registros de templos instalados. No total, calcula-se que haja em torno de 756 templos espalhados pelo Brasil. Então é isso, pessoal. Aqui está a fonte das informações do vídeo. Você pode descobrir mais e aprender mais sobre a história dos irmãos de Plymouth. E você pode ver isso através de outros artigos, sites, livros, escritos. Fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer você buscar outras informações além das que eu dou aqui. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. Deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando dessa série e desse vídeo, né? Nessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.